Mesmo com as nossas dores, nosso sofrimento, né? Nós temos Jesus que é a nossa rocha, a nossa força, né? O tema de hoje, a casa construída na rocha. Quem tem a palavra de Deus pode abrir para mim em Mateus 7, 24. Meu nome é Santos, como ele falou, faço parte do grupo Semeador, lá do 31 de março. O nosso grupo é às terças-feiras, às 19h30, na Capela São Lucas. Se quiser fazer uma visita para nós lá, fica bem à vontade. Meu nome é, como eu falei, Santos, né? Eu faço parte do Ministério de Cura e Libertação e do Ministério de Pregação também. Nós fazemos atendimento de oração lá, às terças-feiras e às quintas-feiras, só que nós precisamos agendar, para ninguém correr o risco de chegar lá, vir de longe, atender só 6 pessoas, e chegar 10 pessoas, a pessoa tem que voltar. Então nós agendamos justamente por causa disso. Não é frescura, não é charme, não é nada. É para a pessoa não sofrer, ir até lá e voltar, tá bom? Como a palavra diz, eu costumo dizer nas minhas pregações, que não é a minha pregação que vai mudar algo na sua vida. É a abertura que você vai dar para Deus e a aceitação da palavra de Deus dentro do seu coração, onde ela vai semear, onde ela vai curar, onde ela vai libertar. Você já saiu da sua casa, você já se dispôs a estar aqui, então não feche o coração, não deixa a dor agora tirar a palavra de Deus, não deixa a preocupação. Costumo dizer que nós temos que estar com corpo e alma, estar aqui, com o corpo e com a alma, com a nossa mente. Muitas vezes nós estamos no lugar e o nosso pensamento está lá na casa, está lá no boleto, está lá no dia de amanhã, está lá no casamento, está lá no sofrimento. Não podemos, temos que aproveitar 100%. Jesus, quando ele ia, toda a missão dele, onde ele caminhava, tudo para ele era completo, ele estava ali completo. Então nós temos que estar completo. Para a palavra de Deus entrar em nós e ela fazer aquilo que tem que ser feito, ela nunca é jogada em vão. Mas depende de mim, como que eu vou aceitar ela, como que eu vou colocar ela na minha vida e viver ela. A grande questão é ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática. Todo mundo abriu aí, Mateus 7, 24. A palavra vai dizer assim, essa palavra não precisa nem pregar. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você acredita que é a palavra de Deus de cura, de salvação, de libertação, pode aplaudir a palavra de Deus antes de beijar, né? Como eu disse, essa palavra não precisa nem pregar. É só a gente olhar ela e viver ela. Vamos falar sobre a casa. Vamos construir uma casa agora, imaginar uma casa, não a nossa casa física, mas uma casa diferente. Uma casa onde ela tem vários cômodos, e nessa casa tem o cômodo da nossa área espiritual, tem a nossa área física, tem a nossa área emocional, tem a nossa área da saúde e tem a nossa área familiar. O grande problema nosso, muitas vezes, de seguir Jesus, de caminhar com Jesus, é que nós, às vezes, observamos só uma área. Às vezes nós estamos no grupo de oração, nós temos um ministério, como eu falei, eu tenho 3 ministérios, mas nada disso vale se você voltar. Em Mateus 7, 21, Jesus vai falar, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas Senhor, eu preguei no seu nome, expulsei demônio no seu nome, fiz tanta coisa, mas eu não te conheço. Por quê? Eu não construí a minha rocha em Jesus. Jesus não era a minha rocha forte. Jesus não era o Senhor da minha vida. Eu usava o ministério, o nome de Jesus, mas eu não colocava isso na minha casa, no dia a dia, na prática. Muitas vezes, como eu falei que eu atendo oração, eu atendo muitos coordenadores de grupo de oração, muitas pessoas que lideram ministérios e mulheres dessas pessoas. Vou falar uma coisa para vocês não têm noção da reclamação de como aquela pessoa é grandiosa fazer a obra de Deus e na casa dele, ele não vive 1% do que ele prega. É essa casa que Jesus quer que eu e você construa. É essa casa que Mateus 7, 21 diz que entrará no céu, no reino do céu, mas aquele que fazer a vontade do Senhor. É essa casa que Jesus está preocupado. Jesus não se preocupa com o meu,
com o ministério de ninguém. Ele não quer saber do ministério. Ele quer saber da minha e da sua salvação. Eu garanto para vocês, eu não lembro a passagem agora, mas tem uma passagem que Jesus envia 2 a 2 e depois eles voltam todos felizes, falam: Jesus, o demônio tremeu no nosso nome, curamos muitas pessoas. Aí Jesus falou para eles assim: não fiquem felizes porque o demônio teme vocês ou porque vocês fizeram essas coisas. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito nos céus. É isso. Então, o meu ministério é uma escada. O meu ministério serve para me ajudar. O meu ministério serve para mim subir uma escada. Mas muitas vezes eu fico só no ministério. Eu não vivo a prática, eu não coloco na minha casa. A minha casa às vezes está muito destruída e eu cuidando de pessoas fora. 2 Timóteo vai dizer assim: aquele que não cuida da sua casa é pior que um infiel e um renegado. É a palavra de Deus, não é o Santos que está falando. A palavra de Deus diz isso. Onde nós estamos construindo a nossa casa e como que nós estamos cuidando de cada cômodo. Porque se eu construo uma casa, essa casa tem 5 cômodos, e eu faço uma boa estrutura num cômodo e os outros 4 ficam pendentes, essa casa vai ruir. Essa casa vai pender para o outro lado. Eu tenho que construir os cômodos tudo por igual. Eu tenho que pôr a mesma estrutura, a mesma base, o mesmo solo para essa casa. E esse solo se chama Jesus Cristo. Não existe outro solo para nós. Esse solo é Jesus Cristo. Eu declaro muitas vezes com a minha boca: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Mas não vivo nada da palavra de Deus. Não coloco nada em prática. Que casa que eu estou construindo? Que base que eu estou construindo? Que rocha, que terreno que eu estou construindo na minha casa? É cada um que tem o seu terreno. Eu sei do meu terreno. Cada um sabe do seu, cada um sabe da sua casa. Cada um sabe da sua dor, cada um sabe do seu sofrimento. Jesus, Ele é o meu Senhor. Eu falava para uma mulher, ontem eu atendi uma mulher e ela falava para mim que ela tinha medo de tudo, tinha muitas coisas. Eu falei: Jesus é o seu Senhor? Ela falou: é. Mas como que Jesus é o seu Senhor? Em Filipenses 2,9 diz assim, que Deus outorgou, deu toda a autoridade ao nome de Jesus, que não existe nome superior ao nome de Jesus. Por que ela tem medo? Às vezes, de algumas coisas. Uma palavra de 4 letras trava a vida nossa. Quantas pessoas que estão aqui também que tem medo de alguma coisa? Medo de perder o emprego, medo de que alguém morra. Gente, vai acontecer. Todos vamos morrer. Para que ficar sofrendo e ficando com medo? Vai ter um momento, prepara o coração. Morte não é a última coisa. Morte é a mudança de estado de vida. Então, eu não sou cristão. Eu não acredito na salvação. Eu tenho medo de que a pessoa vai morrer, eu vou encontrar com ela no céu. Jesus recolheu, não é morte. Jesus recolheu, a não ser que ela não viva a rocha. A não ser que ela não tenha uma estrutura na casa dela. A não ser que ela viva as coisas do mundo. Quando eu vivo as coisas de Deus, eu não tenho que ter medo de nada. Se Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o Senhor da minha vida. Muitas vezes, nós construímos a nossa casa, mas não fazemos a nossa parte direito. Um exemplo. Hoje, de 10 pessoas que eu atendo, 9 têm depressão, ansiedade ou síndrome do pânico. Estou mentindo? Tem uma estatística que o Brasil está em primeiro lugar dessas doenças emocionais. O Ministério da Saúde soltou um documento que o Brasil, no mundo, ele está em primeiro lugar. O que é isso? Falta de fé? Não. Não é falta de fé. Se fosse falta de fé, os padres não entraram em depressão. Vou falar uma coisa para vocês. Se vocês não sabem, eu e você, todos nós, todo ser humano tem ansiedade, é um sentimento nosso. Agora, se nós não trabalhamos ele, não controlamos ele e não cuidamos do nosso emocional, ele vira uma enfermidade. A grande questão é isso. Eu não construo a rocha forte. Eu deixo as coisas da vida me abalar. Eu deixo qualquer enfermidade, qualquer preocupação me abalar. Jesus fala, se eu sigo Jesus, se eu pego o evangelho de Jesus, coloco em prática na minha vida, eu não vou ter medo de nada que Jesus fala. Não vos preocupeis com o dia de... E por que eu preocupo? Porque se a minha mente está preocupada amanhã, por quê? O dia de amanhã tem as suas próprias... E por que eu estou preocupado? Por que eu vou colocando... Aí, quando eu tenho preocupação, eu lembro de Mateus 11:28, que diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, aflitos, angustiados, sofridos, eu os... E por que nós não buscamos? Por que nós ficamos no sofrimento? Por que nós deixamos a nossa casa virar, a nossa base virar areia depois? Porque todas as vezes que nós afastamos de Jesus, nós vamos para a areia. Tem a rocha e tem a areia. Se eu saio da rocha, eu entro na areia. A areia está em volta da casa.
Todas as vezes que eu saio da rocha, eu vou para a areia. Por que que muitas vezes eu não coloco Jesus no meu casamento? Eu sou uma pessoa de Deus na igreja, eu sou uma pessoa de Deus no grupo de oração, eu sou uma pessoa de Deus no terço, mas na minha casa eu não transmito Deus. Eu chuto tudo, eu não sou uma pessoa que ajuda, eu não tenho compreensão, eu não tenho paciência. Os outros na rua podem até me brigar comigo, eu vou lá parado ouvindo. Quantas reclamações que eu tenho disso? Quantas situações de casais que reclamam justamente disso. De pessoas que são de Deus na igreja. Meu querido e minha querida, temos que pensar, se eu quero ser de Deus, eu quero morar com Deus, eu tenho que viver Deus. Deus tem que ser a minha rocha forte. Se eu quero ir para o céu, eu já tenho que namorar Deus, eu já tenho que ter essa intimidade com Ele, eu tenho que ter essa busca com Ele, porque depois eu vou ficar o tempo todo com Ele. Então eu não vou conseguir ficar lá. Se eu não consigo ficar num sacrário meia hora louvando o Senhor, agradecendo ao Senhor, se eu não consigo ficar meia hora no sacrário, como que eu vou ficar 24 horas, uma eternidade no céu? É preciso já preparar o céu aqui na terra. É preciso já viver o céu aqui na terra. É preciso já namorar com Jesus aqui para a gente ter esse casamento eterno com Ele. Temos que pensar nisso. Eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu confesso. Amanhã eu mudo de vida. Amanhã eu vou ser um marido melhor. Amanhã eu vou ser uma esposa melhor. E o amanhã não chega. E se hoje é o último dia? E se eu sair daqui eu não respiro mais? E aí? Como que vai ser? Que rocha que eu tenho construído? O que eu tenho hoje que Jesus vai olhar para mim e vai falar assim: vinde bendito dos meus pais quando eu estava com fome e me desse de comer. Se eu não alimentei ninguém, se eu não cuidei de ninguém. Não é alimentar, sabe? Às vezes dar alimento para outra pessoa. O alimento nosso é a nossa alegria, a nossa disposição de estar perto da pessoa. Muitas vezes é de ouvir a pessoa. Quantas vezes que a pessoa vai no atendimento e ela fala para mim: Santo, não precisa rezar. Eu falei: por quê? Eu só precisava ouvir. Que você me ouvisse. Tem uma pessoa que atende ela de 20 em 20 dias, ou quando ela consegue, porque agora está muito longo, está 30, né, Silvia? De 30 em 30, ela marca a oração só para falar. Porque na casa dela, ela não tem ninguém para ouvir ela. Ela tem uma filha e tem um marido. Gente, é triste. Isso é coisa normal que está acontecendo aí fora. Porque nós que somos de Deus, não estamos construindo a nossa rocha verdadeiramente em todos os cômodos da nossa casa. Quantas situações que o casamento é maravilhoso, de repente o casamento rui por causa de uma situação financeira. Por causa de uma enfermidade. Por causa do falecimento de um filho. Porque não estava construído na rocha que era Jesus. Tem que construir na rocha que é Jesus. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o Senhor da nossa vida. Em Colossenses 3,9 vai dizer assim, que nós temos que despojar da natureza do homem velho. Temos que despojar todos os dias. 2 Coríntios 5,17 fala que quem está em Cristo é uma nova, tudo se faz, o que era velho ficou para trás. E por que nós não colocamos na prática no dia a dia? Por que nós não colocamos isso na nossa casa, em todos os lugares? Sabe, às vezes tem pessoas que é maravilhosa, plena do Espírito Santo, repleta do Espírito Santo, dentro da casa dele, dentro do grupo de oração, mas no trabalho, pessoa do mundo. Fica naquelas conversas, fica nas fofocas, se contamina, perde tudo aquilo que o Espírito Santo trabalhou dentro do coração dele. Perde tudo aquilo que ele cresceu dentro do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, eu vou falar uma coisa para vocês, ele é muito tímido. Ele é muito tímido, ele não fica na bagunça, na agitação. Quantas vezes a nossa agitação, nós estamos querendo rezar, não conseguimos porque a nossa mente está agitada, o nosso coração está agitado, e nós não conseguimos rezar. Por quê? Porque o Espírito Santo não está agindo naquela hora. Lembra o Evangelho de Pentecoste? Lembra? João 20:17. Jesus fala assim, Jesus entra, aparece, eles estão reunidos no cenáculo, Jesus chega e diz, a paz, mostra as mãos, mostra o lado, mostra os pés, diz novamente, paz esteja. Está vendo o cuidado de Jesus com os apóstolos? Por quê? Eles estavam todos assustados, com medo, porque Jesus tinha morrido, eles acharam que ia perder tudo, e com medo dos judeus se esconderam lá no cenáculo e ficaram lá. Mas Jesus, a primeira coisa, antes de Jesus soprar o Espírito Santo, ele acalmou eles. Ele serenou eles para depois soprar o Espírito Santo e para depois enviar 2 a 2. É assim, meu querido e minha querida, a nossa vida.
Mas nós, às vezes, nós deixamos a luz do Espírito Santo e usamos o nosso achismo, usamos a nossa vontade, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar. Não funciona. Nós temos que viver o Evangelho. Simplesmente, se a gente viver 2 mandamentos que Jesus deixou, nós estamos vivendo tudo que Jesus precisa de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao... Facinho, né? Moleza, chupetinha, né, irmão? Coisa mais fácil do mundo, né? Chupetinha, né? Aí nós não conseguimos viver isso. Como nós queremos ir para o céu? Sempre, gente, pensa sempre no céu. Pensa por que você está aqui nesse grupo de oração hoje. Por que você se levantou hoje? Por que você reza? Por que você não faz as coisas erradas do mundo? Porque você quer ir para o céu. Mas por que você não faz 100%? Porque se eu faço 70%, talvez eu alcance o purgatório. É sério. Para ir para o céu é muito difícil. Jesus mesmo falou que a porta é... E por que nós estamos procurando a porta meia boca ainda? Nem a estreita, nem a larga. Nós, como cristãos, nós ficamos no meio dessas 2 portas. Quando eu falo nós, eu também estou em cruz. Eu tenho muita luta. Todos os dias é muita luta, é muita oração, muito mesmo para permanecer na presença do Senhor. Ou tentar permanecer na presença do Senhor. A luta é muito difícil, meus queridos. Em Colossenses 3,10 vai dizer, nós acabamos de despedir do homem novo, ele fala, se revistam do novo homem. Como nós revestimos do novo homem? É fácil? Sim, é muito fácil. O difícil é permanecer no novo homem. O difícil é permanecer naquilo que nós determinamos para Deus. O difícil é cumprir aquilo que nós prometemos para Deus. O difícil é nós lembrar do nosso sacramento do matrimônio, as promessas que nós fizemos no altar e colocar ela em prática na nossa vida, colocar no dia a dia. Esse é o difícil. Aceitar Jesus, falar que você é de Jesus, falar que você quer seguir Jesus, que você vai caminhar com Jesus é fácil. Fala que vai pregar a palavra de Jesus é fácil, mas viver a palavra de Jesus que é o difícil. Quantas pessoas que estão dando contra testemunho porque não vivem o Evangelho. Muitas pessoas, muitas crianças hoje, o que os pais estão vendendo para ele do casamento, o que é o matrimônio? Que rocha que ele está vendendo para os filhos no matrimônio? Se eles se discutem, se eles se agridem perto dos filhos, na frente dos filhos, com toda certeza o filho vai falar, eu não quero um negócio desse para minha vida. Porque eu não ia querer. Não é isso? Não é isso? E quem vende isso? Eu e você. Hoje se fala que os nossos jovens são mimimi, não é verdade? Uma juventude fraca, uma juventude mimimi. Mas eu pergunto para vocês, eles são reflexos de quem? Quem que educou eles? Quem que formou eles? Foi eu e você. Se eles são mimimi, nós que não colocamos eles na linha. O mundo pode pregar o que for, mas na minha casa, quem manda é a palavra de Deus, quem manda sou eu. O mundo entra se você permitir. Que porta que você está abrindo na sua casa para entrar na sua casa? Você vem no grupo de oração, você faz oração de renúncia, você pede para Jesus fazer um monte de coisa na sua vida, você fala que vai seguir Jesus, e depois na sua casa entra novela, entra filme de terror, entra um monte de coisa e contamina a sua casa. Ah, não entra não, Santos. Isso não faz diferença não. Então vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a Canção Nova está fazendo adoração ao Santíssimo, você se põe lá na frente de Jesus, cura? Cura? É um canal de entrada da graça de Deus? E por que não é um canal de entrada do demônio? É o mesmo canal, querida. Ele usa o mesmo canal que nós usamos para levar a Deus, o demônio usa também para vir até nós. O que nós estamos construindo dentro da nossa casa? No grupo de oração, prega uma coisa, na nossa casa, assiste outra coisa. No grupo de oração, fala isso, fala aquilo, mas no serviço, vive outra coisa. É preciso a gente ter consciência daquilo que nós estamos sendo para Jesus. Muitas vezes, Jesus tem uma grande promessa para mim e para você, na nossa vida. Mas eu e você andamos em caminho que não era do Senhor. Eu e você tomamos envio. Nós vamos receber a promessa? Pode até receber lá na frente, mas vai demorar um pouco. Vai demorar muito mais tempo. Muito mais tempo. Ai, Senhor, o Senhor não me escuta. Ai, Senhor, Jesus pode falar assim, filho, obedece. Filho, cumpre o que está ali. Sabe, muitas vezes nós somos totalmente desobedientes em tudo. Até na nossa saúde.
Nós sabemos que nós precisamos fazer atividade física. Nós sabemos que nós precisamos dormir a quantidade de hora. Nós sabemos que nós precisamos fazer uma boa alimentação. Nós sabemos que somos diabéticos, que não podemos comer carboidrato. Entupimos de carboidrato, depois Deus não me ajuda. Deus não cuida de mim. Deus não olha para mim. Depois é Deus que paga o pato. Gente, isso faz parte de construir a casa. Isso faz parte de obedecer ao Senhor. Colossenses 3:23 diz assim, tudo o que fazeis como se fosse para o Senhor. Então eu tenho que fazer bem feito. Mesmo a minha alimentação, mesmo a minha diversão, mesmo o meu lazer, eu tenho que fazer bem feito dentro da palavra do Senhor. Eu tenho que andar em todos os âmbitos, em todo o caminho, como Jesus. Se eu sou cristão, cristão significa o quê? Imitador de? Imitador do Cristo, né? E por que nós não estamos imitando ele? Quando ele veio nessa terra, ele fez só duas coisas. O que ele fez? Praticou o amor e a misericórdia. Por que muitas vezes a ansiedade e a depressão toma conta de mim? Porque eu não perdoo. Porque eu não perdoo outra pessoa. Porque eu guardo dentro do meu coração preocupação, rancor. Eu guardo ódio, eu guardo mágoa. Eu guardo muito ressentimento. Aí eu não consigo perdoar. Aí a graça de Deus não vem. Aí eu causo o quê? Uma enfermidade por dentro, o corpo joga para fora. Joga na ansiedade, joga na depressão, joga no câncer. Estudem câncer para vocês verem. Câncer é causado por falta de perdão. Dá um infarto, dá um AVC. Quantas enfermidades que dá? E por que eu vou guardando isso? Jesus fala para mim que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que limpar o meu coração. Eu tenho que esvaziar tudo que está dentro de mim, porque o meu coração é um porta-joia para receber a graça de Deus, receber a bênção de Deus, receber aquilo que Ele tem para mim de maior. A gente vem e profetiza aqui, aí você não consegue receber a bênção. Ai, fui lá, o cara falou para mim que ia acontecer, não aconteceu. Você fez a sua parte, você colaborou com Jesus. Lembra que relacionamento com Jesus é igual um casamento. Eu tenho que fazer a minha parte, ela tem que fazer a parte dela. Se os dois não fazem a parte certinho, o casamento não anda, o casamento não vai. Com Jesus é a mesma coisa. Jesus quer fazer a parte dele, mas se eu não colaboro, eu não dou oportunidade para ele, eu não permito que ele venha, eu fecho o meu coração, eu guardo muita coisa dentro do meu coração, ele não consegue entrar no meu coração, como que eu vou receber a bênção de Deus? Como que eu vou receber a graça de Deus? Como que o Espírito Santo vai agir em mim? Colossenses 3:13 vai dar uma receita para nós. Suportai-vos uns aos outros. É a coisa mais difícil, né, irmão? É a coisa mais difícil suportar a esposa, o marido, o filho, o patrão, o colega de ministério, o coordenador. É difícil, né? Por quê? Essas pessoas têm um jeito de pensar, têm um jeito de agir, eu tenho outro. É a mesma coisa no casamento, gente. É a mesma coisa no casamento. Um casamento, quando eu sou casado há 38 anos. Sou casado com a Margarida. Quando eu casei com ela, eu pego a minha cultura e a cultura dela. Eu tenho que viver as duas culturas e tenho que abraçar tudo que é dela. Não, eu quero só ela. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que pegar tudo. Você tem que abraçar tudo. Você aceitou tudo. Amém? Vocês entendem isso? Estão vivendo isso? Não responde para mim, responde para Jesus. Para mim não importa. Quem importa é para Jesus. É para Jesus que importa. Meu tempo está acabando. Acabou meu tempo. Colossenses 3,17 vai dizer assim: tudo que fizerdes por palavras ou obra, fazer em nome do... É duro, hein, gente? Essa passagem é forte, hein? Eu vou prostituir em nome do Senhor? Eu vou mentir em nome do Senhor? Eu vou não perdoar em nome do Senhor? Hoje, existe uma palavra, sabe? Às vezes a gente não tem firmeza e a gente não é firme naquilo que a gente fala. Quantos casamentos têm se desmanchado, não por mentira, mas por não falar a verdade? Tem uma grande diferença entre uma coisa e outra, sabia? Quantos casamentos têm se desfeito porque a pessoa não fala a verdade? Não é que ele fez coisa errada, não. A conta do banco foi embora, ele não conversa com a esposa. Ele não fala para ela, ele não passa para ela, e ele fica lá. Quando vê, está pensando em suicidar, pensando em sumir, pensando em fazer alguma coisa. Por quê? A pessoa que Deus colocou ao lado dela, ele omitiu, ele não falou para ela. Nós temos que pensar nisso, gente. A família é um time de futebol. É um time que tem que andar junto. É um time que tem que ser conversado. É um time que o técnico tem que estar lá orientando, direcionando. Não brigando.
não apelando, não colocando de castigo. Qual é o time que coloca o jogador de castigo e o time rende? Qual é o time que o técnico vai lá na pré-eleição, ele começa a xingar todo mundo e o time rende? Qual é o time que, se o goleiro resolver cruzar o braço, ele ganha algum jogo? Lembra, sempre é um time, nós somos uma equipe. Deus ele olha sempre a família. Ele sempre olhou a família e Deus sempre pensa no grupo, como unidade, como ele fez Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas, é uma família. Quando ele enviou o Filho dele na terra, ele enviou dentro de uma família. Quando Jesus começou o ministério dele, ele escolheu 12, ele formou uma comunidade que é uma família também. Aqui o grupo é uma família, gente. Às vezes nem aqui no grupo nós conseguimos amar o outro, respeitar o outro ou suportar o outro. Como que nós estamos construindo essa rocha? Gente, construir a rocha não é só vir na missa. Construir a rocha não é só rezar um texto. É viver a palavra de Deus, é colocar na prática no dia a dia, no nosso dia a dia. É como arroz e feijão que eu tenho que comer para sustentar o meu corpo. Eu tenho que viver cada momento desse dia a dia na minha casa, com muita tranquilidade, com muita paz. Lembra que Jesus sempre falava, a paz esteja com vocês. A paz tem que estar dentro de nós para a gente transmitir paz. Se eu estou agitado, eu não consigo transmitir paz. Eu vou conseguir transmitir agitação. Fica de pé, quem quiser rezar. Quem não quiser pode ficar sentado. Eu queria que você, 30 segundos, você pensasse, olhasse para você. Que rocha, onde você está construindo a sua casa? E como que está cada cômodo da sua casa? Da sua casa você, não a sua casa física lá. A sua casa você. Como está vivendo a sua família? Como está vivendo o seu ministério? Como está vivendo no seu trabalho? Como está cuidando da sua área financeira? Como você está cuidando da sua saúde? Onde você está falhando? Fala para Jesus. E entrega para Jesus. É a sua oração, é você que vai realizar tudo aquilo que está, pensar naquilo que está dentro de você. Eu não conheço a sua vida, eu não posso conduzir uma oração para você em cima disso. Eu vou conduzir a minha oração, mas você tem que conduzir a sua oração. Você tem que falar para Jesus e fazer um propósito. Mas eu sempre aconselho, propósito para Jesus, propósitos pequenos, para que a gente possa cumprir. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, estamos aqui nessa noite, Senhor, como uma sala de cenáculo, Senhor, reunidos, Senhor, esperando, Senhor, a força do Espírito Santo. E nessa noite, Senhor, nós queremos entregar aquilo ainda, Senhor, que não está fazendo efeito na nossa vida, para o Senhor ser a nossa rocha. Aquilo ainda que nós estamos falhando, Senhor, seja na área familiar, Senhor, seja dentro da nossa casa, seja no nosso comprometimento, seja na nossa ação como pai, como mãe, seja na nossa ação, Senhor, como ministro de grupo de oração, seja no nosso trabalho, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós agora, Senhor, revelando para nós onde ainda nós precisamos melhorar. Nós estamos aqui dispostos, Senhor, abrimos o nosso coração, saímos da nossa casa, estamos aqui, Senhor, que a Tua palavra entre no nosso coração agora, transforme e renova, Senhor, os corações fechados ainda, Jesus, abre esses corações agora, Senhor, adentre cada coração, esse coração que está ferido, Senhor, que parece que quer sair pela boca, Senhor, de tanta dor que está dentro dele, Senhor, acalma ele, Senhor, vai tocando nele, Senhor, vai visitando cada mente, cada pedido, cada necessidade dos Teus filhos que estão aqui nessa noite, porque nós vamos pedir o derramamento do Espírito Santo, mas antes, Senhor, queremos abrir o nosso coração, estar limpo, Senhor, para o Espírito Santo encontrar uma casa limpa, para onde ele possa habitar e morar eternamente dentro do nosso coração, e nós consigamos, Senhor, ser essa rocha forte que é o Senhor Jesus na nossa vida, que nós conseguimos, Senhor, tomar todo o diretório do Seu senhorio na nossa vida e colocar em prática, Senhor, aquilo que a nossa boca está falando, aquilo que a nossa boca está pregando, aquilo que a nossa boca está proclamando, Senhor, nós colocamos nas nossas ações, Senhor, que a nossa palavra seja igual à nossa ação, Senhor, se a nossa palavra, Senhor, seja aquilo que nós queremos, que o Senhor quer aqui para nós, que nós consigamos viver, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo agora, Senhor, sobre cada um, Senhor. Sopra, Senhor, sobre cada um que está aqui nessa noite. Sopra sobre as dores, Senhor. Sopra sobre o sofrimento, Senhor. Sopra essas pessoas que não estão conseguindo dormir, Senhor. Visita a mente de cada uma delas, Espírito Santo. Vai abrangendo a mente de cada uma delas e o coração de cada uma delas. Vai tomando posse de todo o ser dela. Vai convencendo o Espírito Santo daquilo que eles precisam mudar, daquilo que precisa ser
transformado ainda, Espírito Santo. Porque muitas vezes o nosso achismo, Espírito Santo, não permite que nós mudemos de vida, porque nós achamos que estamos corretos. Mas nos revela qual é a vontade do Senhor, nos mostra qual é a vontade do Senhor e convence o nosso coração de qual é a vontade do Senhor, para que nós possamos viver com toda a autoridade, Senhor, o seu mandamento, Senhor, principalmente aqueles 2 mandamentos que o Senhor deixou: amar o Senhor sobre todas as coisas e sim, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, Senhor. Mas muitas vezes, Senhor, nós não cuidamos de nós, então fica difícil amar o próximo quando nós cuidamos de nós mesmos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos amar primeiro, a nos perdoar primeiro, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós não nos perdoamos pelas nossas decisões, por aquilo que nós fizemos de errado, e muitas vezes não conformamos ainda, Senhor, que nós erramos. Então venha nos ajudar nessa noite, Espírito Santo. Conceder o perdão para mim primeiro, para depois eu perdoar o meu irmão, para depois eu perdoar a minha esposa, para depois eu perdoar o meu filho, para depois eu perdoar o meu marido, para depois eu perdoar o meu padre, para depois eu perdoar as pessoas do meu grupo de oração, o meu vizinho, o meu colega de trabalho. Venha, Espírito Santo, soprando essa autoridade em mim, soprando em mim aquilo que precisa ainda ser transformado, Espírito Santo. Derrama os novos carismas sobre nós nessa noite, Espírito Santo. Nós estamos reunidos como se fosse um cenáculo, numa sala, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Então sopra sobre nós, Senhor, todas as línguas de fogo, aquilo que venha queimando em nós, aquilo ainda que precisa ser transformado dentro de nós. Sopra, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Sopra sobre a nossa vida, Espírito Santo. Sopra sobre o nosso coração, Espírito Santo, para que nós possamos ser fortalecidos. Venha, Espírito Santo, venha sobre cada um de nós. Não olhe as nossas misérias, não olhe as nossas fraquezas, não olhe o nosso pecado hoje, mas venha para nos transformar, venha para nos renovar, venha para que nós possamos construir a nossa casa na rocha forte, para que nós sejamos essa pessoa que esteja nesse lugar que o Senhor escolheu para mim, para cada um de nós, nessa noite, Espírito Santo. Nos fortalece para nós fazermos a vontade do Senhor, para nós vivermos o nosso ministério com autoridade, o nosso ministério com sabedoria, o nosso ministério de acordo com a sua vontade. Sopra, Espírito Santo. Sei que teu Espírito está agindo, faça fácil ser contra mim, tua vontade em minha vida, rompe dentro de mim, o amor inovador. Se tu gosta, troca na mão, amor da nossa consagrada. Eu quero te louvar por todo o meu ser, por